Muito bem, gente. Voltamos aqui, tá, para dar continuidade às concepções do Bachelard. E, justamente, uma ciência nova precisa de uma pedagogia nova. Ou seja, uma nova forma de ensinar é de extrema necessidade dentro dessa concepção do desenvolvimento científico. Por quê? Porque a gente tem que pensar, tá, que a ciência ela não é estática, a ciência ela é dinâmica, ela vem se transformando ao longo do processo histórico, desde o conhecimento dos gregos antigos até a nossa contemporaneidade. Se o homem tivesse parado, entendeu, de pensar e de construir novas concepções, novos conhecimentos, a gente não teria chegado onde chegamos, tá? E isso foi necessário como? Entendeu? É necessário justamente quando a gente consegue romper esses obstáculos epistemológicos, né? Um exemplo de obstáculo epistemológico era o modelo geocêntrico de Ptolomeu e Aristóteles na Idade Média, tá? Quando Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, Galileu Galilei e Isaac Newton conseguem romper aquele modelo, eles vão ultrapassar esse obstáculo epistemológico e vão realizar um corte, Vão realizar um corte epistemológico. Porque o que vai acontecer? Todo o modelo geocêntrico vai ficar para trás e um novo modelo, que é o modelo heliocêntrico, vai ser construído a partir desse momento histórico. Então, na verdade, a gente precisa mudar a relação de ensino-aprendizagem com base nessa nova ciência. Porque o ensino-aprendizagem da escolástica da Idade Média, com base em Aristóteles e Ptolomeu, estava criando obstáculos ao desenvolvimento da nova ciência. Então a gente precisava romper com esses obstáculos. A gente vai entender um pouco isso melhor ao longo dessa apresentação sobre o Gaston Bachelard. Então vamos lá. Vinculando estreitamente o progresso da pesquisa científica à libertação das mentes jovens, e aí vejam a importância, porque o Gaston Bachelard era um professor de filosofia da ciência, era um professor que ministrava física e química, e ele tinha essa concepção. Ele tinha a concepção de que a mente dos jovens, a mente dos adolescentes, dentro das salas de aula, precisariam ser abertas, entendeu? Para compreender a nova metodologia científica, os novos processos científicos, as novas regras científicas, a nova postura de cientista. Então era de extrema importância você alinhar a nova ciência a uma nova pedagogia, É por isso que o Bachelard vai dar uma ênfase nessas concepções. Então veja, escrevera, numa de suas obras mais importantes, essa obra é justamente o Racionalismo Aplicado, que eu apresento para vocês aqui à direita do vídeo, Então vejam que ele escreve nessa obra. Frequentemente, os pais abusam ainda mais do seu saber do que do seu poder, a onisciência dos pais. Logo em seguida, em todos os níveis de instrução pela onisciência dos professores. Instala, então, um dogmatismo que nega a cultura, um dogmatismo que é a negação da cultura. O que acontece? Ou seja, o que o Bachelard quer dizer nessa primeira frase, nesse escrito, ou desse escrito, o Racionalismo Aplicado? Vejam, o que muitas vezes acontece é que os adultos, sejam os pais ou sejam os professores, eles acabam, achando que o que eles sabem é mais importante, do que a própria vivência ou a própria experiência de vida que os alunos vão ter ao longo do processo do desenvolvimento deles, quando eles encontram o mundo. Tá? Existem inúmeros filmes que retratam isso, que é muito interessante, mas isso mostra o quê? Mostra aquele empoderamento que os pais ou os professores têm, Esse tipo de empoderamento, achando que o saber deles é um saber absoluto, é um saber universal, isso cria um dogmatismo. Aí a gente volta àqueles problemas sobre o dogmatismo e uma concepção de liberdade para desenvolver o conhecimento científico. E aí o interessante do Bachelard é que ele vai linkar isso aos processos escolares, à pedagogia escolar. Como é possível a gente criar uma nova pedagogia para se libertar desses dogmatismos que são criados
ou pelos professores ou pelos pais, entendeu? A ciência não pode estar amarrada a esses problemas, entendeu? A ciência deve ser livre, o desenvolvimento do conhecimento deve ser livre. Não que o professor ou os pais não possam transmitir o conhecimento aos seus filhos, mas não deve ser transmitido de forma o quê? Dogmática, porque você nega a cultura dessa forma, nega o desenvolvimento da cultura, o desenvolvimento do conhecimento, você promove esse tipo de negação quando você toma esse tipo de postura dogmática. Então o que acontece? Né? Os jovens, né, que na verdade possuem sempre uma novidade intrínseca ao processo de descoberta do mundo, por quê? Porque toda vez que nasce uma criança no mundo, aí a Hannah Arendt, por exemplo, seria uma excelente indicação para a gente entender isso. Quando nasce uma criança no mundo, nasce uma novidade. Essa novidade, muitas vezes, ela não vai ser ou possível de ser moldada pela escola. A escola tenta moldar a novidade, mas a novidade, ela consegue escapar a esse processo, entendeu, dogmático, que a gente encontra ou através da relação entre pais e filhos, ou através da relação entre professores e alunos. Então a gente tem que entender, entendeu? Vejam, quando atacado pelas loucuras quando atacado pelas loucas esperanças da juventude, torna-se profético. Pretende se apoiar sobre uma experiência de vida para prever a experiência da vida. É uma perspectiva libertária que muitas vezes ocorre, entendeu? Num choque ou num encontro entre os anseios da juventude e os anseios dos mais velhos. Na verdade, é um choque de gerações. Para alguns sociólogos, né, eles vão entender isso como um choque de gerações. E o conhecimento, na verdade, ele vai se desenvolvendo através desses choques. Né? Porque o que acontece? A geração mais velha, ela vai criando os obstáculos epistemológicos. A geração mais nova vai ter que transpor os obstáculos epistemológicos para que o conhecimento possa se desenvolver. Esse choque, esse embate entre as gerações, entendeu? Causa o desenvolvimento do conhecimento. Isso que é importante, né? E é óbvio, né? A juventude muitas vezes vai ter que bater de frente com as concepções que estavam postas. No filme, que vocês vão ver, por exemplo, no filme sobre o Albert Einstein, né, ele era tido como um aluno indisciplinado, um aluno irregular, ou seja, um aluno que não era bom aos olhos dos professores. Ele era um péssimo aluno para os professores, segundo a própria biografia do Albert Einstein. O que acontece? O Einstein é aquela nova geração que está batendo de frente com a geração mais velha, ou seja, a geração dos obstáculos epistemológicos. O Einstein é o cara que vai conseguir romper isso a partir do momento que ele publica as teses sobre a teoria da relatividade. Se Albert Einstein tivesse seguido, né, os conselhos dos professores deles, talvez Einstein não tivesse publicado, entendeu, suas grandes teorias, né, tivesse as suas grandes descobertas. Né? A gente tem que entender, gente, tá, que para uma nova ciência, uma nova pedagogia, o Bachelard é o cara, né, que vai trazer isso para a gente, vai tentar esmiuçar essas concepções. Por quê? Porque obstáculos epistemológicos criam obstáculos pedagógicos. Então, na verdade, a gente tem que superar tanto os obstáculos epistemológicos e os obstáculos pedagógicos que são criados por esses obstáculos epistemológicos. Então, a gente tem que superar isso. E aí, vejam, né, é muito interessante a concepção de Bachelard em relação a isso. Por quê? Porque ele quer enfrentar o dogmatismo. Gente, mais uma vez, tá? Os teóricos da ciência, todos eles, né, eles vão perceber que sem liberdade, como eu já disse para vocês, é impossível o desenvolvimento do conhecimento. A gente não pode ter uma forma pedagógica ou uma estrutura escolar rígida, entendeu? Que a gente não possa questioná-la. Se eu não posso questionar meus professores, entendeu? Como o conhecimento vai se desenvolver? Se eu não posso questionar meus pais, como é que o conhecimento vai se desenvolver? Pensem nisso, viu? A gente fica por aqui, a gente volta na próxima aula para dar continuidade a essas questões que são questões muito efervescentes, deixam a gente muito empolgado quando a gente fala sobre elas. Valeu, gente, muito obrigado, a gente se encontra na próxima aula. Um abraço.